Fala galera, Nando aqui para mais uma live. Vamos continuar hoje nosso estudo da primeira carta à Igreja de Corinto. Hoje nós vamos entrar no capítulo que especialmente eu gosto muito, que é o capítulo 13. Eu acho que é um capítulo bem conhecido que vai tratar acerca do amor e como esse amor ele se manifesta como um dom principal dentro daquilo que é o Evangelho, né? Mas antes de entrar, vamos fazer uma oração, tá bom? Lembrando, deixe seus comentários aí, suas perguntas. Lembrando que isso aqui, por mais que você está vendo ao vivo, está gravado, né? Foi gravado recentemente, obviamente, não é uma coisa gravar há muito tempo. Mas deixe seu comentário aí, que na próxima live a gente pode responder esse comentário, tá bom? Então vamos começar com uma oração. Pai Santo, Pai Bendito, Pai Glorioso, graças a Deus, Senhor, mais um dia. Graças a Deus pelo seu imenso amor, sua infinita misericórdia. E agradecemos, Senhor, pelo seu cuidado, pelo seu constante amor por nós e carinho, Senhor. Vamos para que o Senhor possa abençoar essa live que nós vamos ter aqui agora e que possamos aprender mais de Ti. Nós nome de Jesus. Amém. Certo. Então antes da gente entrar de fato, um pouco com calor aqui, então não se surpreendam, né? Mas antes da gente entrar de fato aqui na tela, quando nós pensamos na Igreja de Corinto, nós temos que lembrar que essa Igreja de Corinto ela tinha basicamente todos os dons, todas as capacidades, mas eles estavam tendo uma grande dificuldade em ter um só pensamento, um só modo de vida, um só modo de pensar. Eles estavam se dividindo em vários quesitos, em vários pontos, principalmente aquilo que tem a ver com a questão das pessoas, né? Um estava dizendo que é Paulo, outro de Apolo. E não somente isso, eles estavam tendo um problema em relação aos próprios dons, né? Tanto que nós vimos bastante sobre isso na aula passada, em relação aos dons e a capacidade que cada um foi chamado, que não existia como um sobressair sobre o outro. Então, a ideia em si era que eles pudessem compreender e valorizar uns aos outros. E aí ele vai entrar nesse capítulo 13, que nós conhecemos até como o dom supremo, né? Que seria o amor. O amor, um dom supremo. Vamos agora para minha tela aqui. Acho que já está na hora de entrar na tela. Só arrumar aqui minha câmera. Pronto, agora vocês me escutam. Então vamos lá. Capítulo 13, né? Ele vai tratar, eu gosto muito desse texto em si, tá bom? A versão que eu estou utilizando é uma versão em NAA, tá bom? Deixa eu aproximar mais, deixa eu ver se já tá bom. Acho que já é o suficiente. Então eu vou ler aqui, tá bom? A versão que está aqui provavelmente é NAA. E eu vou ler primeiramente aqui dos versículos. Eu vou ler o versículo do 1 ao 13. Na verdade, vou ler ele inteiro. E aí eu vou fazendo aquelas pausas para a gente poder meditar sobre isso. Vamos lá, diz assim, versículo: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e é bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciências, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas, quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando comecei a ser homem, sem desistir das coisas próprias de menino. Porque agora o amor vemos como um espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido.
Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o amor deles é o maior. Olha que interessante. Vamos analisar os vários elementos que ele coloca aqui. Primeiro, ele coloca aqui que o amor, para que seja visto como amor, ele necessita da intenção de amar. Quer dizer o quê? Ó? Ele coloca vários exemplos. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que estabelecer aqui é essa ideia que, infelizmente, é distorcida. A língua dos homens e dos anjos. Paulo, ele está estabelecendo uma hipótese. Ainda, né? Eu acho interessante a gente entender isso. Que Paulo não está falando que ele falava a língua dos anjos. Ele está estabelecendo uma hipótese. Quer dizer o quê? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. E aí eu preciso entender isso. Quando nós falamos acerca do dom de línguas, o dom de línguas ele estabelecia uma comunicação de idiomas. Quer dizer o quê? O objetivo do dom de línguas era exatamente para pregar. Tanto que a gente vai ver aqui na carta o mau uso do dom de línguas, que era quando eles estavam fazendo para se aparecer. Então ia alguém lá, ia lá na frente, no púlpito, não era púlpito, né, talvez, mas ela ia lá e começava a falar línguas para mostrar para o outro que sabe falar em línguas. Mas esse não era o objetivo. O objetivo era levar a palavra para várias línguas, tribos e nações. E o anjo, aí você fala, e a língua dos anjos, né? Essa famosa distorção bíblica e teológica do que seria a língua dos anjos. Vamos usar uma lógica, claro. Quando os anjos vinham, os anjos mensageiros, eles vinham trazer uma mensagem para algum servo. Eles falavam numa linguagem que eles entendiam. Então já cai por terra essa ideia de que eles chegavam falando coisas que ninguém entendia. Porque a mensagem precisava ser clara para que o serviço fosse claro. Então nós temos que tomar cuidado com essa ideia, porque a pregação ela deve ser clara e simples. Ela não deve ter um tom. Imagina se eu estou aqui querendo falar inglês para mostrar para vocês que é inglês, eu começo a pregar inglês aqui. Isso vai trazer algum valor de edificação para vocês? Com certeza não. Por quê? Porque eu não estou com esse objetivo. O meu não existe amor aí. Olha que interessante. Se não tiver amor, serei como um bronze que soa, como um símbolo que retine. Então, não faz o som que deveria fazer. Então, a minha linguagem, a minha intenção, ela deve demonstrar amor. Ela deve amar. Então, eu preciso pensar, né? Nesse ponto, eu preciso pensar. Se eu sou alguém que prega, eu quero pregar amor para aquelas pessoas, talvez a maneira como eu falo, as palavras que eu uso, eu não vou poder usar palavras tão cultas ou palavras tão difíceis. Eu preciso usar palavras simples e agradáveis. Até para isso serve. Eu não vou pregar no Brasil em inglês. Eu não vou pregar em português nos Estados Unidos. Eu não vou pregar em latim, né? Infelizmente, historicamente, até isso foi usado como forma de esconder o que estava sendo dito. Então, a gente precisa ter clareza que quando nós fazemos com amor, nós fazemos para edificação, para que todos tenham ciência da verdade e para que todos conheçam. E por isso que é interessante, porque cada um de nós precisamos conhecer as Escrituras. Lembra quando Paulo, os irmãos de Beré são elogiados porque Paulo pregava e eles iam consultar as Escrituras. Era Paulo, o apóstolo, né? Alguém que tinha autoridade apostólica, de fato. E as pessoas consultavam. Então não tem essa de um líder supremo acima da palavra das Escrituras. Nós precisamos consultar as Escrituras, quem quer que for. Então, o amor ele se baseia nisso, um ato de beneficiar. Agora, se estou fazendo para me aparecer, isso será ruim. E ele fala, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes. Então, olha que interessante. As pessoas podem ter fé, capacidade de fazer coisas, mas sem amor, nada serei. Me lembra um pouco da igreja em Éfeso, se eu não me engano, em Apocalipse, que eles eram perseverantes, mas eles tinham esquecido do primeiro amor deles. E é isso que acontece às vezes. Nós esquecemos de quem devemos agradar. Queremos ser tão perseverantes, queremos mostrar nossa fé, queremos mostrar que somos espirituais, só que nós não fazemos da forma que deveríamos fazer. Não fazemos com amor, não amamos. Então, de nada adianta. Você pode ter todo tipo de dom, mas se você não tiver amor, nada serei.
E lembra que o amor, eu acho que isso é importante dizer, mas o amor ele é uma essência da eternidade. Quando eu amo, eu provo um pouco da eternidade. Por quê? Porque Deus é amor. E Deus me instrui a amar. Então, o amar faz parte da eternidade. O amar faz parte daquilo que seria eterno. E aí ele coloca outro ponto. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, entregue meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, não, nada me adiantará. Quer dizer que pessoas, provavelmente, elas vão fazer grandes sacrifícios, vão fazer coisas incríveis, mas não por amor. As pessoas vão morrer para que tenham status, para serem conhecidas historicamente, para serem faladas. Então, existem pessoas que fazem as coisas não por amor. Não por amor. E olha que interessante, porque Paulo está usando coisas que poderiam ser facilmente acontecendo com um cristão. Falar, ter o dom de línguas, profetizar, até mesmo entregar os bens para os pobres e ter fé. Mas Paulo está falando que essas práticas sem amor definitivo não é. Até a própria filosofia, né, diz que aquelas pessoas que fazem atos para serem vistas, o ato dela já não é um ato de benevolência. Aquelas pessoas que aquelas pessoas que pegam, fazem um serviço e querem postar nas redes sociais. Isso não é um ato de serviço, isso é uma forma de se mostrar, talvez, né? Então, quando nós fazemos algo bom, nós temos que... Quem precisa saber daquele ato bom é aquela pessoa que recebe o ato bom, não nós, né? E aí ele começa a falar características do amor. E aqui nós percebemos que o amor, ele é atitude, eles são práticos. E eu gosto de definir isso, porque, e olha que interessante isso, quero que vocês percebam. O amor, ele vem da ideia de doar. O judeu entende que para amar é necessário se doar. E o amor ele tem uma relação muito grande com o casamento. E aí eu sei que no grego existem várias palavras para amor. Mas eu quero que entenda que o amor é tudo. O amor é tudo isso. O amor é tudo que engloba isso. Tudo está dentro dessa ideia do amor definitivo. E o judeu acreditava que isso, para amar é necessário se doar. Olha que interessante, porque a palavra amar, doar, ela também está na raiz da palavra perdão, que é perdonare. Per é um prefixo, né? Você vê, eu estou falando difícil já, né? Eu já estou falando difícil, mas o que eu quero que entenda no final é que, na etimologia da palavra perdão existe um prefixo per e donare, que é doação. Perdão perfeito, doação perfeita. Então, a essência perfeita do amor é perdão. Por quê? Porque o amor em si é prática. Eu estou querendo dizer que a prática perfeita do amor é o perdão. Quando se ama, se perdoa. Esse é o extremo. É a prática mais perfeita do amor. É isso que eu estou querendo dizer. E aqui ele coloca várias coisas. O amor é bondoso. O amor é paciente e bondoso. O amor é uma ação constante. O amor ele não arde ciúmes, ele não se envaidece, não se orgulha, não se conduz, não é inconveniente. Ele não está preocupado com seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor não acaba. Olha que interessante, o amor não acaba. Quer dizer o quê? Que o amor verdadeiro não se acaba. Porque o amor não é sentimento. O que acaba é o sentimento, mas o amor tem que permanecer. Quantas vezes nós vemos pessoas aí que estão em relacionamentos, casam, famosos mesmo, né? Muitos famosos. Terminam falando, mas eu ainda amo. Não, não ama, nunca amou. O que havia era sentimento. Porque quando foi necessário ter ação de benefício, não quis fazer. Isso não há amor aí. Entende? Porque o amor é a decisão de continuar de fazer acontecer. Isso é amar. Quando se encerra é porque não se ama. Entende? Quando se encerra, quando se termina, não é porque não se ama. Porque o amor, ele permanece. Pense em Deus. Esse domingo eu trouxe aqui na igreja, na ceia, e eu falei sobre Oséias, capítulo 3. Leia lá depois Oséias, capítulo 3. É muito forte a escritura. Porque Deus manda Oséias casar com uma mulher adúltera.
a mulher que ia trair ele. Imagina Deus pedindo para você casar com alguém que ia te trair. Ó. Essa pessoa vai te trair, hein? Casa com ela. Será que você aceitaria isso? Mas foi o que Deus pediu para Oséias. E nesse pedido para Oséias, existe uma lição muito valiosa, porque Deus está querendo mostrar a relação dele com o povo. Que Deus era como Oséias, fiel. E o povo de Israel era como a esposa adúltera, que traíra, que Deus sabia que ia trair. E depois essa mulher que amava outro homem, que amou esse povo, que amou a idolatria, foi negado, foi jogado fora por esse homem, Deus, em resgate, traz de volta. Então a gente entende que o amor ele não exige condições. Eu vou te amar, olha, eu vou te amar se você for legal comigo. Olha, eu vou te amar se você fizer bem para mim. O amor não coloca condições, não coloca critérios. Por quê? Porque no final, o amor é a decisão de querer amar, de querer fazer o bem. E não espera que o outro faça. É como um pai, né? Talvez você que seja pai ou mãe. Você ama o seu filho. Eu não sou, obviamente, eu não sou pai ainda, né? Eu dou aula para crianças, mas eu entendo que um pai provavelmente entende isso melhor do que eu, que você faz o bem para aquela criança, sabendo que talvez ela nunca vai te retribuir tudo o que você fez. Ela nunca vai ser, mas você faz. Você não exige condições para amá-la. Você talvez vai exigir condições para ela se esforçar, para ir na escola, mas você não vai exigir condições para cuidar, para dar alimento para essa criança. Você não exige condições. Por quê? Porque se ama, porque é incondicional, é sem condições o amor, né, verdadeiro. Então o amor é isso. O amor se faz porque se faz. Por que vários relacionamentos dão errado? Porque as pessoas não decidem amar. Uma não quer amar a outra, fica esperando o outro a beneficiar ela. Seja a primeira pessoa a dar espaço. Seja o primeiro. Às vezes nós precisamos ser os primeiros a dar o passo de amar. É fácil? Não, com certeza não. Mas é necessário ser o primeiro, né? Deus foi o primeiro a dar o passo e hoje nós temos a oportunidade de ser salvos através da sua graça, do seu amor. Então imagina o seu ato de amor, como ele pode transformar a sua casa, a sua vida, a sua família e tudo, sabe? Tudo mesmo. Então é muito importante amar. E aí, Paulo ele coloca que algumas coisas vão desaparecer, né? As profecias desaparecerão, havendo língua cessarão, havendo ciência passará, pois o nosso conhecimento é incompleto e nossa profecia é incompleta. Então, as coisas vão passar, tudo passa, né? Eu costumo colocar até aqui para os irmãos, até a própria alegria, ela passa, né? A própria alegria passa. Minha câmera travou aqui, tá bom? Mas vocês ainda me ouvem. Então, tudo passa. Até mesmo a própria alegria, ela passa. E nós precisamos compreender isso. E as profecias vão passar, as línguas cessarão, nós temos o próprio latim, né, que é uma língua morta. São coisas que vão sumir, mas o amor não pode passar. Enquanto houver o entendimento do que é o amor, a intenção de amar, o amor não acaba. O que acaba, muitas vezes, é a nossa decisão de amar. É a nossa decisão de continuar. Mas o amor não acaba. O amor não acaba. Porque é Deus, né? Deus é completo. E aí, ele coloca, né? O conhecimento ele é incompleto. Então, por mais que todos os apóstolos revelaram várias coisas para nós, o conhecimento em si ele é incompleto. Ele ainda não é perfeito. E aí ele coloca o exemplo, acho que eu trouxe esse exemplo na aula, se eu não me engano, do espelho, né? Que ele coloca. O nosso conhecimento é incompleto. No 12 ele coloca isso, né? Agora, pois vemos como um espelho de forma obscura, né? Se você dá um Google aí nos espelhos da época, você vai ver como que era um espelho da época de Paulo, né? Você pode pensar, porque eu fiquei pensando, como assim o conhecimento é obscuro, né? Porque eu olho pro espelho, eu vejo uma imagem nítida, né? Eu vejo a minha cara, né? Não é uma coisa que não é possível ver, eu vejo. Mas os espelhos da época, eles tinham uma distorção. Por isso que Paulo usa essa referência. Por isso que é importante entender
o contexto que ele aplica algumas ideias na época, né? Mas aí vem esse ponto interessante. O versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias do menino. A criança, ela é um ser que ela é escrava dos desejos. Em que sentido? Isso não impõe necessariamente o pecado e nem a obrigação do batismo. Porque o batismo ele exige consciência, né? Marcos 16 fala quem crer e for batizar. Então, para se batizar tem que crer. A criança ainda não chegou nesse estágio, né, do crer. Ela precisa ainda passar o processo e aí ela decide, é uma decisão individual. Então, é um processo que ela precisa crescendo e entender. Por isso que Jesus fala que os pais são reino do céu, né? A criança não tem essa consciência ainda. E eu já falo muito sobre consciência. Mas o ponto é, a criança, ela quer tudo na hora dela, quer na vontade dela. E os pais, educadores, pessoas que convivem com essa criança, vão precisar educar essa criança na compreensão de que nem tudo será do jeito que ela quer. E vão ter que educar. Mas Paulo está falando, quando eu era menino, eu vivia como menino. Eu vivia sobre meus desejos, sobre as minhas vontades, sobre meus querer. Mas agora, eu sou homem. E desisti das coisas próprias de mim. Eu desisti. Não quer dizer que ele simplesmente passou. Não, ele desistiu. Quer dizer o que ele deixou para trás. Isso significa claramente uma negação dos sentimentos. O sentimentalismo é uma coisa de menino. O amor é uma coisa de homem. Ou mulher, né? No caso, o sentimento é coisa de menina e o amor é uma coisa de mulher também. A gente pode usar esse termo. Então não é... Nós devemos escolher amadurecer. O amor é uma decisão madura. Não é qualquer decisão. O amor é uma decisão madura. Que nós precisamos fazê-la. Dia após dia. E é isso. Nós precisamos crescer. Às vezes nós vemos adultos agindo como crianças. Sendo guiadas pelos sentimentos, pela vontade. E é isso. Nós precisamos amadurecer. Né? Porque Deus nos convida a amadurecer. De fato, a sua verdade. Então, o final, Paulo coloca aqui, agora pois permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. O amor é a maior coisa. Porque o amor, ele leva tudo isso, né? A fé, a esperança e o amor. O amor é um dom supremo que os coríntios precisavam entender. Completamente. Certo? Pessoal, então é isso, tá bom? Deixem aí seus comentários, suas perguntas. Eu não estou conseguindo tomar minha câmera. Acho que aqui vai aparecer meio distorcido aí, ó. A câmera deu uma congelada, tá bom? Mas eu agradeço aí a presença de vocês que estiveram até aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês. E até a próxima.